Segundo a GV, a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil já tem mais celulares ativos do que pessoas. Hoje são mais de 220 milhões de aparelhos celulares contra, acho que oficialmente é 207, mas já aumentou um pouquinho esse número, quase 208 milhões de habitantes. É muito, não é, doutor? Sem dúvida, Claudete. Fique à vontade. É muito celular, mais celular do que gente, hein? Quando diríamos isso? Agora, você já deve ter ouvido também falar que celular pode dar câncer, que causa insônia, traz problemas, riscos, né, relacionados a acidente, queimaduras, mortes causadas por explosão de aparelho. Às vezes a pessoa fala com o aparelho ligado na tomada. Isso a gente já conhece, mas vamos conhecer mais com o doutor neurocirurgião Júlio Pereira no programa sobre por que o celular é tão ruim. Por que, doutor Júlio? Isso, perfeito, Claudete. Primeira coisa, assim, uma novidade, né? O celular, se a gente for pensar, nas últimas 2 décadas, né, que ele se popularizou e na última década que aumentou muito a quantidade, né? Muito. As tecnologias, elas trazem alguns problemas, a gente vai percebendo com o tempo, né? Na minha área, que é neurocirurgia, uma da queixa que tem havido muito comum, principalmente com jovens que a gente não via antes, é a dor cervical. Que o que é que acontece? Quando você está com o aparelho, vou até pegar meu aparelho para a gente falar. Antigamente a gente ficava muito preocupado com o fato da pessoa estar falando, né? Mas não havia uma mudança da posição do pescoço. Agora, para você ficar no smartphone, né, que está... Que hoje se digita mais do que se fala, mais né? do que se fala. Então, a primeira coisa que acontece, o primeiro problema é a posição do pescoço. Para você ter ideia, já tem um estudo norte-americano que eles botam, né, o peso da cabeça média, né, fala de 5 a 6 quilos. A partir do momento que você encurva, chega a 16 quilos. Porque justamente a coluna cervical, você tem um eixo dela, então o peso está assim, se ela está reta, se você faz isso, apenas um ponto de forma mais intensa tem essa pressão. Então, hoje em dia que a gente... O que acontece quando... Desculpa aí interromper, mas o que acontece com o nosso corpo? Se de 5 quilos, que pesa mais ou menos uma cabeça, passa a pesar 16, quando só faz isso já vira 16, o que está acontecendo com a nossa coluna? O que está acontecendo é que antigamente a gente não via tantos jovens queixando de dor cervical. Então, para você ter ideia, você falou dados de aparelho, telefone no Brasil. Se a gente colocar o brasileiro um do povo que mais fica na internet e no telefone. Então, a gente considera de 4 horas a média do último trabalho que você colocou. Então, o brasileiro, em média, fica 4 horas navegando, né, pelo telefone, tudo isso. Então, assim, é um número de horas muito grande diária, de um modo geral, nessa posição, né, que você está olhando para o telefone com o pescoço. Então, a gente está vendo cada vez mais espasmos, dores na coluna cervical, pacientes jovens que a gente não via antes com essa queixa no consultório de neurocirurgia. Agora, ali tem uma figura bem sugestiva. Abre a imagem aí para o doutor ver. Perfeito. Olha lá no monitor, tá vendo? E tem gente que tá para ficar assim, viu? Não bebe, não come, não faz nada. Quando vê, tá uma caveirinha com o celular na mão. Se tiver uma bateria, as baterias estão cada vez mais poderosas aí, digitando, vendo o que está acontecendo. Eu sempre ouvi dizer, e alguns médicos já me falaram isso aqui mesmo nesse programa, que dormir com luz acesa é prejudicial, com até aquela luzinha do televisor, que muitas vezes a pessoa mantém televisor no quarto, né, o som, aquela do stand-by já atrapalha, né? Que uma luzinha já perturba o teu cérebro. O que dizer de pessoas que dormem com o celular do lado, embaixo do travesseiro, ou ficam na cama muito tempo ainda com o celular, e se acordam no meio da noite já pegam o celular? Que prejuízo traz para o cérebro, doutor? Isso. A primeira coisa é que, assim, quando você tem um telefone, isso é comum, com todo mundo que trabalha, às vezes recebe ligação, você fica no estado de alerta a mais, que antigamente não sentia tanto, né? Então, você fica o tempo todo na expectativa de receber uma mensagem importante, de ser chamado, e principalmente, às vezes você leva para o ambiente do seu repouso na cama, o trabalho também. Mas muita gente leva, né? Muita gente. E hoje em dia, para completar ainda isso, eu falei do uso do telefone, as plataformas online já estão passando até inclusive a televisão de uso, né, como o YouTube. É verdade. Então as pessoas elas vão para a cama, os telefones com a qualidade cada vez melhor e ficam assistindo filmes, séries, Exatamente. tudo isso. Então assistem muito próximo, né, com aquela claridade muito próxima. Isso não atrapalha? Sem dúvida, principalmente porque assim, o ser humano obviamente evoluiu anos e uma das coisas mais importantes é o ciclo sono-vigília.
que é o momento de você dormir, que é justamente quando a luz se apaga, quando você relaxa, quando você vai... Porque o corpo entende isso, doutor? O corpo entende, né? Todo esse ambiente. Então, a luz artificial já dá uma mudada nisso, né? E agora, essa luz artificial próxima e durante muito tempo, a gente também tem visto, né, uma incidência maior dessa dificuldade de dormir. E às vezes, quando você vai conversar com a pessoa, você pergunta qual é a sua rotina. A pessoa vai para a cama e bota uma série. E às vezes uma série, né, cheia de ação, de emoção, ela solta adrenalina no corpo e realmente não relaxa, né? Sabe que eu tenho uma amiga que não estava conseguindo dormir de jeito nenhum. Falou, eu não durmo mais, faz 5 noites que eu não consigo, ó, mas já faz tempo que eu tô ruim. Mas 5 noites que eu não consigo mais nem fechar o olho, não consigo dormir. Aí me dá uma aflição, eu pego o celular, fico no celular porque eu não consigo dormir, não sei o que. Eu falei, conversa com o médico. Ela foi conversar com uma médica e a médica perguntou isso que você falou, doutor Júlio. Mas qual é o seu hábito, né? Falou assim, não, eu vou pra cama, eu levo meu celular, aí eu fico jogando, né? Joguinhos no celular, um tempo. Mas o sono não vem, eu vou ficando, e o sono não vem, eu vou ficando. E às vezes eu dou uma cochilada, mas aí eu acordo, eu pego ele de novo pra esperar o sono vir. Aí ela falou, a primeira coisa que você vai fazer, não leve mais o celular pra cama. Deixe tudo apagadinho, ela começou a dormir e voltou a ter uma vida normal. Impressionante, né? Sem dúvida. E era o que ela achava que estava usando para ver se o sono vinha, o que tirava o sono dela. E pode tirar mesmo o sono assim? Sem dúvida. É o que eu falo, as tecnologias, elas vêm para nos ajudar. Então é impossível alguém criticar a revolução que foi o uso dos smartphones, né? É informação, é tecnologia, mas o bom uso dela. Da mesma forma que a gente já falou, né, de pesquisar na internet sobre doenças, é fantástico. Mas você tem que ver a fonte que você está pesquisando. A mesma forma do smartphone, é uma forma de comunicação que revolucionou. Então não tem o que alguém questionar o uso dele, né? Vai ter que usar. Mas eu falo que principalmente em coluna. Para você ter ideia, Claudete, quando a gente passa dos 40 anos, tem trabalho que fez ressonância em toda a população, já tem mais de 35% de pacientes que têm doença degenerativa na coluna. Sem queixa, sem problema nenhum. Então imagine toda essa geração que está vindo, que fica horas no smartphone, a gente está falando em média 3 a 4 horas do brasileiro. E criança já faz. Imagine os jovens, né? Quantos anos de vida eles vão ficando com essa coluna forçando. O que pode acontecer com esse jovem quando chegar aos 50, 60? Esse é o problema, são as doenças degenerativas. Para você ter ideia, o local mais comum que a gente vê é justamente aqui, na coluna lombar. Quer trazer mais para frente? Não, tá bom. Quer? Tá bom pra gente. Tá. Então a coluna lombar, o que acontece? Você entende por que ela se desgasta? Pelo peso do corpo. Então, o peso do corpo de toda uma vida, geralmente com 50, 60 anos é quando começa as queixas de dores lombares. Porque o corpo já está cansado. Se a pessoa engordou, está pior ainda, então. Não, o fator mais importante é a questão do peso e da atividade. Por exemplo, trabalhadores que fazem um trabalho braçal, né, trabalho de agachar, eles se queixam de forma mais intensa. Então, é tudo muito concentrado nessa coluna lombar. A coluna cervical está ficando, é isso que a gente está falando, cada vez mais comum. Desde os computadores, né? Quem não ouviu, né? Eu acho que hoje não se fala tanto, mas a gente pegou a época do LER, né? Discutia muito LER, né? De bancários, pessoas que digitam. Lesão por esforço repetitivo, né? Hoje em dia a gente já está vendo outra realidade, né? Porque a coluna cervical ela tem sido muito forçada. Então, se a gente for ver até a estatística brasileira, né? O uso das televisões, né? Que os pais questionavam muito as crianças, Nossa, né? Mãe. Não assista. Hoje ninguém fala mais isso, né? Hoje fala muito dos smartphones. Não, eu me lembro que tinha uma recomendação para ser pelo menos 3 metros de distância da televisão. Hoje em dia, nos apartamentos tão pequenos, só se você puser na casa do vizinho televisor, quebra a parede. Porque não dá nem 3 metros, muitas vezes, né? Mas por causa da luminosidade e tudo. O que dizer dos aparelhos? Porque nós estamos com aparelhos cada vez maiores também. Né? E os tablets, para bebezinho, é comum ir no restaurante e ver a criança com o tablet, né? O iPad, assistindo um filminho e os pais almoçando. E aquilo lá tá com ele o dia todo, desde a mais tenra idade, né? O que eu falo é o seguinte, as revoluções acontecem e os problemas a gente vai discutindo. Da coluna cervical, isso que a gente orientou. O ideal, ficar na altura do rosto. Então, algumas pessoas falam, mas eu tô acostumada a ficar aqui. Evita ficar nessa posição, mais ou menos na altura do rosto. Para poder digitar. Para poder digitar e conversar também. Eu sei que, como a gente já se acostuma, né, às vezes até disfarçado, né, em sala de aula, essas coisas, os jovens ficam nisso, é tentar ao máximo fazer isso. No caso do iPad e dos tablets, a distância às vezes favorece, então não se força tanto, mas principalmente no smartphone é o que a gente mais vê.
Não levar para o período noturno na hora que vai dormir para a cama, isso tem que ser meio que uma regra, né? Porque a dificuldade de se dormir, tudo isso. E os pais orientarem os filhos nesse sentido. E os pais orientarem, né? Principalmente. E outra coisa, Claudete, que se fala muito pouco, e eu vou explicar por quê, é a questão dos acidentes. Quando acontece um acidente automobilístico, um atropelamento, né? Eu sempre falo que as pessoas nunca mentem para padre, acredito, e para médico também, né? E às vezes você pega um paciente acidentado e faz todo o tratamento, depois vai conversando. É comum eles revelarem isso. Olha, doutor, eu tenho que falar porque eu não sei se teve influência ou não. Eu bati o carro, eu tive um acidente, às vezes um acidente grave, porque eu me distraí no celular. E é uma coisa mais impressionante, Claudete, principalmente para o jovem, que ele está em vários grupos de WhatsApp, resolvendo e brincando, e com namorada, com tudo, o telefone toca, eles às vezes dirigindo, atendem. E eles acreditam que vai ser rapidinho e não vai ter problema. E o pior de tudo é que com os smartphones e as mensagens agora, né? É a grande maioria mensagem, não se fala mais, né? É mais mensagem. É dirigir mandando mensagem. Sem dúvida. Que se você atende e já se distrai, imagine na hora que você vai digitar. E são muitos os casos. E de jovens atropelados nós temos um grande número, porque além de estar com o telefone sempre em mãos, ele está com fone de ouvido. Então ele não consegue ouvir nem perceber o que está ao seu redor. Uma buzina, uma tensão, nada. E é curioso, porque você e eu, nós pegamos aquela mudança do Código de Trânsito que não podia falar telefone. Isso. E todo mundo recebeu muita multa por isso, Puxa, né? Nem me fale, eu, rainha das multas, recebi. A gente recebia. Só que isso mudou, hoje eles não falam mais no telefone. E até pro guarda é difícil ele multar alguém que está com a cabeça baixa, né? É verdade, o que está ali que nem consegue ver. Mas que é um perigo, é um perigo. Enquanto está dirigindo. Perigoso, tira a atenção e tira a vida, não só da própria pessoa, como de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E o pior, Claudete, de tudo isso é porque é difícil de provar. Então, por exemplo, vamos dizer da bebida, né? Todo mundo sabe que se pegar vai ser o bafômetro, ele vai ser punido quanto a isso. Do trânsito, eu falo pelo contato da gente com pacientes acidentados, né? Quando a gente vai conversar, a quantidade é muito alta. Né? E o que acontece? Bateu o carro, tem um telefone no chão, ninguém vai conseguir provar que ele existiu alguma coisa. Não que tem dedômetro, né? Não vai tem muito como. Inclusive, isso tem um risco altíssimo e só precisa informação. A pessoa tem que entender que a distração de um telefone é tão quanto de uma bebida alcoólica. Seu movimento fica retardado. Para o cérebro, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque a pessoa desvia o foco de atenção. A gente está falando de pessoas que estão 60, 80 km por hora, se não mais, e ela acredita que os segundos que ela vai ler a mensagem, 4, 5 segundos, não vai ter impacto. É o tempo de uma vida. Então, assim, é muito rápido. A gente não tem a mínima noção do quanto pode ser prejudicado. E o principal é que as pessoas já se acostumaram com isso. Então, principalmente os pacientes mais jovens, as pessoas mais jovens, elas fazem isso com frequência e quando não deu um problema uma, nem duas, nem três vezes, elas param no semáforo e falam, dá para eu responder às vezes aqui rapidinho. Olha, é muito importante sua participação no programa e esse dado que o senhor nos traz, doutor Júlio, porque nos consultórios médicos é que se nota isso, né? O aumento do problema na coluna cervical entre jovens, o que dizer desses jovens daqui a 20, 30 anos, quando aí o bicho pega mesmo de qualquer maneira para qualquer um. Imagine nessa geração. Se pega para a geração que se exercitava, né? Imagine agora. E também que traz esse relato da importância de quantos acidentes são provocados porque a pessoa estava mandando uma mensagem no celular. Sem dúvida. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é o tema, eles fazem a neuriação, que é uma semana, é justamente esse tema do telefone. Porque é um tema tão relevante e é um tema que é pouco falado. Então, ninguém fala muito sobre esse tema e, sem dúvida, isso traz um grave problema de saúde pública. E o pior de tudo, Claudete, é difícil a medida punitiva, porque tem que ser educativa, né? Porque a pessoa está no telefone, é difícil você conseguir provar alguma coisa. Ok. Vamos, põe essa coluna ali para o lado. Pega aqui a coluna, ou eu para mim, por favor, porque tem perguntas aqui para o doutor Júlio e eu quero fazer, por favor. Obrigado, eu. A Gilcélia Coelho. Boa tarde, Claudete. Minha irmã dorme todos os dias com o celular debaixo do travesseiro. Isso pode causar que tipos de males à saúde dela? Ela é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Isso. Há um debate muito grande que a gente não tem evidência, que é o seguinte. O telefone, ele manda radiação. Alguns tipos de ondas eletromagnéticas, né? E há um debate muito grande se aumenta ou não a incidência de tumor. O que eu falo hoje não está provado.
O grande problema da irmã dela é que o telefone ele aquece também, né? Então, há um risco, né, de queimaduras, uma série de coisas. Então, não é recomendado ficar com o telefone embaixo. De jeito nenhum. De jeito Outra nenhum. coisa que está totalmente proibida é você falar no celular com o celular carregando ligado na tomada. Não faça isso. Tem casos sérios de queimaduras, pelo amor de Deus. Enquanto estiver carregando, deixa o bichinho quieto lá. A Vilma, boa tarde. Doutor Júlio, o uso de celular constantemente pode causar perda de memória? Ela é de Caruaru, Pernambuco. Isso não está nada provado. A grande coisa que é um fato é, quanto mais se exercita memória, melhor. Então, hoje em dia, os jovens, eles têm o telefone, então ninguém grava o número de ninguém, não grava endereço, não se localiza nem nas ruas, né, sobre isso. Por outro lado, estimula outras áreas, né? Você pega um menino novo, olha ele mexendo no telefone, você fica assustado com a habilidade, né? Isso é verdade. Então eu falo assim, tem tecnologias que vieram para revolucionar. Então assim, não é que perde a memória, mas você tem que estimular de outras formas. Mariana Mota, boa tarde. Quanto tempo antes de me deitar devo desligar me desligar dos aparelhos eletrônicos? Televisão, celular, para ter um sono tranquilo, doutor? Isso, excelente pergunta. Eu falo que depende muito do seu trabalho. Vou dar exemplo meu pessoal. O meu telefone é o meu trabalho. Então você recebe mensagem de paciente, de hospital. Então assim, o que eu recomendo é, se você não está no momento, se afastar dele alguns minutos ou horas antes de deitar. E ter toda aquela que a gente chama higiene do sono, né? De descansar, de relaxar, para então você pegar no sono de forma mais rápida. Então 30 minutos, 1 hora seria o tempo ideal. Eu acho que só quem viveu antes do celular existir consegue fazer uma coisa que eu faço, porque quando eu falo fica todo mundo tão assustado que eu até nem falo mais. Mas eu vou falar pra vocês. Que eu chego em casa, eu desligo o celular, jogo lá no canto. E de final de semana nem me procura que não vai me achar. Porque eu chego em casa, já na sexta, desliguei, coloco lá, entende? Vou ligar na segunda, porque eu falo, quem precisa que, né, vai precisar ter contato comigo, tem um telefone aqui de casa fixo, que é coisa que quase ninguém mais tem também, né? Mas não consegue, porque quem é geração celular não consegue se desligar do celular. Não consegue. E, na verdade, tem até vários memes com piadas disso, né? Você mandou uma mensagem, se a pessoa não responder, né? A namorada, a paquera dos meninos jovens já está pensando mil coisas, né? Motivo de briga. Então, realmente, a pessoa tem que, vamos dizer, se organizar. Agora, existe alguma coisa, eu deixei essa pergunta por último, porque dizem que é folclore, outros dizem que não. Existe alguma coisa relacionada a câncer e uso de celular? Isso. Teve um debate muito grande há 2, 3 anos, porque a organização, tem uma parte da Organização Mundial de Saúde que ela classifica substâncias com risco ou não cancerígeno. E a radiação eletromagnética do celular era classificada como não ter risco. Hoje ela bota como possível. Então, quando houve essa mudança de classificação, houve um debate muito grande. Mas hoje a gente não tem trabalho científico para fazer esse link, né? Há um debate, alguns estudos, mas até hoje não está comprovado. Só que a ciência não para e não para de estudar, né? Vocês lembram da história do ovo, né? Não podia, agora pode. Então, o que podia, de repente, pode não poder. Dinâmica. Melhor não exagerar, não é isso? Muito obrigada por esse bate-papo, doutor Júlio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Com certeza. Pega leve, deixa ele sossegado lá, vai dormir tranquilo, uma boa noite de sono faz bem, não é verdade?